boa noite. Espero que estejam todos bem, que estejam passando da melhor maneira possível por esses momentos tão confusos, momentos de tribulação, de tristeza, pelo qual nosso planeta está passando. E o nosso estudo de hoje, o bem e o mal sofrer, ele tem muito a ver com como a gente pode enfrentar momentos como este que a gente está passando agora, ou como tantos outros que a gente acaba passando na nossa vida. E eu vou basear o estudo de hoje no livro Vinha de Luz, tá? Psicografado por Chico Xavier, é de Emmanuel, no capítulo intitulado exatamente Como Sofres. Eu vou ler o capítulo para vocês, porque ele não é muito grande e é muito bom para a gente entender um pouquinho. Como sofres? Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos. Os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam. E os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal. Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamar-nos a contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Então, a gente vai começar o nosso estudo se perguntando, por que o sofrimento existe? Por que eu sofro? Por que eu preciso passar por situações ruins, situações de sofrimento? E a resposta é muito simples e é uma só. A gente sofre por causa da lei de causa e efeito. É simples assim. Sofremos ou passamos por momentos difíceis na nossa vida ou por dificuldades por causa da lei de causa e efeito. E como isso funciona, essa lei de causa e efeito? Allan Kardec nos explica que as causas dos nossos sofrimentos podem ser de duas formas distintas. Ou são sofrimentos situações que nós arranjamos para nós mesmos aqui nesta vida, aqui nesta encarnação, ou podem ter causas passadas, experiências passadas. Como que a gente pode saber quais são as causas que a gente causa para a gente aqui mesmo nessa encarnação? A gente está sofrendo por alguma coisa que nós mesmos causamos. É só pesquisar a nossa consciência, não é? Vamos pensar, o que eu tenho feito com o meu corpo? Como eu estou cuidando da minha saúde?
no meu organismo, da minha saúde física e mental. Que coisas eu tenho assistido na televisão? Que tipo de livros ou de matérias eu tenho lido? Onde eu tenho gasto o meu tempo? Em lugares que repõem a minha energia ou em lugares que sugam a minha energia? Então, se a gente começar a se perguntar um pouquinho, a gente nota que muitas vezes uma grande parte dos nossos sofrimentos são causados por nós mesmos, pelos nossos excessos, pelas nossas faltas, pelo nosso comportamento e também pelo nosso pensamento, não é? Então, eu vou contar para vocês uma história que eu acho muito boa, tá? Que está no livro O Passe como Cura Magnética. Eu vou contextualizar para vocês. A história tem dois protagonistas. Um é o André Luiz, que todos os espíritas conhecem, e quem não é espírita também passou a conhecer por causa do filme Nosso Lar, né? O filme Nosso Lar é baseado no livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado por André Luiz. Então, esse André Luiz do Nosso Lar, é um dos protagonistas dessa história, e o outro é o Anacleto, que é o instrutor de André Luiz lá no mundo espiritual. Nesse caso aqui dessa história, os dois estavam numa casa espírita. O Anacleto estava ensinando, mostrando para o André Luiz como funciona o passe numa casa espírita do ponto de vista lá da espiritualidade. E aí acontece um caso aqui que eu vou contar para vocês. O nome dessa história é O Caso da 10ª Vez. Olha só como essa história aqui é muito boa para a gente aprender. Como a gente dificulta o trabalho de quem quer ajudar a gente, às vezes. Então, vamos lá. Caso da 10ª Vez. Anacleto, o chefe da assistência magnética na casa espírita, ia estender-se na observação de um caso quando foi chamado por um dos cooperadores do serviço para a resolução de um caso. Queria a orientação dele para resolver um caso de 10ª vez. Tratava-se de um frequentador habitual da casa espírita que apresentava graves perturbações no baço. Surpreso, André Luiz examinou o enfermo com atenção, ao mesmo tempo em que Anacleto o fazia. De fato, o fígado e o baço acusavam enorme desequilíbrio. Desta vez, exclamou o chefe do auxílio, apenas poderemos aliviá-lo. Após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote nova resolução. Instruiu então o servidor do passe a oferecer-lhe melhoras, mas não permitiu que lhe alijasse completamente a carga de forças destruidoras que o rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é amparar os que erraram, e não de fortalecer os erros, enfatizou. Percebendo o espanto de André Luiz, Anacleto explicou: nosso esforço é também educativo e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Nas normas do serviço que devemos atender nesta casa, é imprescindível ajuizar das causas na extirpação dos males alheios. Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências de seus próprios atos. Quando encontramos enfermos dessa condição, salvamo-los dos fluidos deletérios em que se envolvem por deliberação própria por 10 vezes consecutivas,
a título de benemerência espiritual. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. E Anacleto concluiu: este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista. Não se acautela contra o ato de encolerizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia. Tornou-se, por isso mesmo, o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Veio ao nosso grupo em busca de melhoras e desde há muitas semanas buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão, chamando-lhe a consciência à prática de obrigações necessárias ao seu próprio bem-estar. O infeliz, porém, não nos ouve. Adquire ódios com facilidade temível e não percebe a perigosa posição em que se confina. Frequenta-nos, a casa espírita, há pouco mais de 3 meses, e durante esse tempo já lhe fizemos as 10 operações de socorro magnético integral, alijando-lhe as cargas malignas, não só dos pensamentos de angústia e represália que ele provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si. Agora, temos de interromper o serviço de libertação por algum tempo. A sós, com a sua experiência forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde, receberá de novo o socorro completo. O Senhor ama sempre, mas não perde a ocasião de aperfeiçoar, polir, educar. Então, a gente vê como a espiritualidade tenta nos ajudar e como muitas vezes nós complicamos muito a vida deles e a nossa também, não é? Então, a gente agora vai passar para a segunda parte da resposta do Kardec, que ele falou o quê? Que às vezes os nossos sofrimentos são causados por coisas que fazemos aqui mesmo, nessa encarnação, não é? Como foi o exemplo aqui do nosso amigo, que já tinha recebido 10 vezes ajuda espiritual e continuava fazendo as mesmas coisas que prejudicavam a si mesmo. E segundo Kardec, a outra forma da gente adquirir débitos passando esses débitos de uma vida para outra, de uma vida para outra. Porque como a gente pode explicar, por exemplo, as crianças que já nascem com deficiências genéticas, problemas congênitos, as doenças mentais, as pessoas que morrem na infância, ou tanta gente que a gente acha, nossa, mas essa pessoa é tão boa, só faz o bem para todo mundo, por que ela sofre tanto? Se a gente não levar em consideração a pluralidade das existências, a reencarnação, a gente fica sem entender. A gente acha, é má sorte, é destino, tantas coisas que a gente fala que não tem muito sentido se a gente pensar, não é? Mas então, a gente pode se perguntar, então tá, então ou eu estou causando meu sofrimento aqui agora, ou eu estou pagando, entre aspas, por coisas que eu fiz em outras vidas que eu nem me lembro que fiz. Então quer dizer que o sofrimento é uma punição por coisas que eu fiz e nem me lembro?
E a resposta é claro que não. O sofrimento não é uma punição, porque Deus não é um pai punidor. Deus não é um pai punitivo, Deus é um pai educador. E tudo que Ele faz, tudo que Ele manda para a nossa vida, tudo que Ele permite que a gente passe, é para a gente se educar e evoluir. Nunca é punição. Ok? E também a gente às vezes já ouviu falar assim, porque a única maneira da gente evoluir é sofrendo, a gente sofre para evoluir. Isso também não está correto. A gente pode evoluir pela dor ou pode evoluir pelo amor. Infelizmente, como ainda somos crianças espirituais, né? Ainda somos seres em construção, muitas vezes acabamos preferindo, mesmo inconscientemente, evoluir pela dor, quando poderíamos, sim, com certeza, evoluir pelo amor. Evoluir através de boas atitudes, de mudanças de atitudes, de mudanças de sentimento, de mudanças de pensamento. E vamos entrar mais um pouquinho nisso daí, de por que eu tenho que sofrer, ou por que eu tenho que passar por certas coisas para aprender. Para que eu tenho que aprender? Tudo bem, eu errei lá atrás, legal, aprendi, não se deve fazer isso. Não vou mais fazer isso que eu fazia antes, porque eu estou vendo que não é uma coisa legal. Por que eu tenho que passar por isso de novo para aprender? Porque existe uma lei que se chama lei do progresso. E a gente precisa evoluir. Essa é uma lei divina. A gente tem que evoluir, a gente vai evoluir. Se a gente vai demorar mais ou vai demorar menos para isso, é problema nosso, é escolha nossa, consciente ou inconsciente. Mas todos temos que evoluir. Por isso que a gente precisa repetir as experiências. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem tem mais ou menos a mesma idade que eu não vou dizer qual é, quem tem mais ou menos a mesma idade que eu vai lembrar que existia uma coisa na escola, que eu acho que não existe mais, não sei, que se chamava dependência. Era assim. Eu passei, por exemplo, em todas as matérias, eu estou no 3º ano e passei em todas as matérias, mas eu fiquei em matemática. Eu não consegui aprender matemática, aquilo não entrou na minha cabeça de jeito nenhum e eu não passei em matemática. O que acontecia? Eu não precisava repetir o 3º ano todo. Eu passava para o 4º ano, só que eu ficava fazendo provas daquela matéria de matemática que eu não entendi do 3º ano. Então, eu tinha as matérias do 4º ano e tinha a matéria do 3º ano daquela que eu não passei, que foi em matemática. Com a nossa vida é exatamente a mesma coisa, exatamente. Quando a gente passa por situações ou comete tem algumas atitudes e a gente não consegue se melhorar naquela atitude que passa a ser uma característica nossa, que é uma falha moral nossa, que precisa ser consertada, precisa ser trabalhada para que a lei do progresso aconteça na gente. A gente precisa melhorar naquele ponto para evoluir. A gente não vai deixar de reencarnar por causa disso. A gente vai voltar, vai dar uma nova oportunidade, mas a gente vai repetir aquele mesmo tipo de prova que a gente teve no ano anterior, simbolicamente, estamos falando, né, da vida anterior, e que a gente não conseguiu resolver bem. Não quer dizer que a gente vai fazer a mesma prova, a gente vai passar pelo mesmo tipo de prova, que é para a gente ser testado, para a gente ver. É mesmo. Isso aqui eu tinha que passar de novo porque eu não tinha entendido. Um exemplo bem simplório, bem bobinho. Como eu sou professora, fui professora por 16 anos e a gente nunca deixa de ser professora, graças a Deus.
Eu gosto de dar exemplo para a gente entender melhor, para ser mais didático. Imagina que eu vou e dou um beliscão bem forte em alguém. Aí a pessoa fala, ai, doeu. Você fala, doeu nada, foi fraquinho. Aí a pessoa vai e dá um beliscão na gente também. A gente fala, ai, é mesmo, doeu. Eu só entendi que beliscão dói porque também deram um beliscão em mim. Na teoria do outro, a gente não aprende. Então a gente acaba passando pelas mesmas situações que a gente fez o outro passar. Não é para vingança do universo contra a gente, não é para punir. Você fez isso, então você vai passar por isso também. Não é, nunca tem um caráter punitivo. É para a gente entender, compreender e não fazer de novo. Porque a partir do momento que eu senti, poxa, realmente, beliscão dói, eu não gostei que fizessem isso comigo, eu posso passar para a segunda fase, que é, se eu não gostei que fizessem isso comigo, eu também não vou fazer com o outro. Olha só, olha como o sofrimento, como a gente passar por situações difíceis, é uma oportunidade maravilhosa para a gente aprender. Por isso o sofrimento é considerado uma oportunidade de aprendizado. No livro dos Espíritos, na parte Escolhas das Provas, o Allan Kardec escreve um texto aqui, coloca um texto, que eu vou ler para vocês também pequititinho. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, ele não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Lembrando aqui que quando a gente fala resignação, é uma resignação ativa, é uma resignação que tenta melhorar, não é aquilo, como você está? Eu estou como Deus quer. Como Deus quer não, você está como você quer. Deus nos dá o livre-arbítrio. Então, é uma resignação que a gente tem que tentar passar por aquilo. Não adianta falar, eu sofro tanto, eu vou direto para o céu porque eu sofro muito. Não. Porque o sofrimento em si, ele não evolui ninguém. Ele não faz ninguém evoluir. E sofrer desnecessariamente, não tem nenhum heroísmo nisso. Isso é ser masoquista. Se sofrer, não aprender nada com aquele sofrimento, você passou por ele à toa, filho. Então, porque a dor sozinha, ela não paga nada. Não adianta a gente falar, eu estou passando pela dor, eu estou passando por esse período tão difícil, mas agora eu vou me livrar disso. Não é assim. Tudo depende de como a gente vai reagir ao que acontece com a gente, tá? Entender que se a dor existe, se um problema existe, é porque é um sinal de que algum ajuste tem que ser feito na nossa vida. É para isso que serve a dor, para isso que serve o sofrimento, para a gente entender que precisa fazer um ajuste, para a gente dar um passo adiante e conseguir resolver aquilo da melhor maneira possível. Então, agora que a gente já falou bastante sobre o porquê, ou principalmente, mais importante, o para que a gente sofre, para que a gente às vezes precisa passar por dificuldades, a gente vai entrar agora no capítulo mesmo, no estudo mesmo que a gente está fazendo hoje, que é o bem e o mal sofrer. Então a gente já viu que o sofrimento por si só
não purifica ninguém, não faz ninguém ir para o céu, não é? Não adianta de nada, na verdade, né? O que vai importar é o que a gente faz com as coisas que acontecem com a gente. Lembrando, mais uma vez, que todo o nosso fardo é proporcional às nossas forças, como a gente já viu. Então, quando algum acontecimento ruim aparece na nossa vida, pode ter certeza que a gente tem condições de superá-lo. Tem condições de superá-lo, porque um professor nunca vai dar uma prova do 8º ano para um aluno do 3º ano. E Deus nunca vai mandar para a gente uma prova que a gente não está em condições de passar por ela. Vamos lembrar aqui, eu quero fazer mais uma comparação, que eu gosto, que as nossas dívidas é como se fosse assim, as nossas dívidas com o universo, como se fosse um carnê. A gente chega numa loja e compra uma geladeira, por exemplo. A gente compra a geladeira inteirinha e traz a geladeira para casa. E como que a gente pode pagar essa geladeira? Em 10 vezes, sem juros. Não é assim? A gente traz a geladeira de uma vez e paga em suaves parcelas, conforme a gente pode pagar, conforme a gente negocia lá com o vendedor. Olha, eu só posso pagar isso aqui em 10 vezes. Beleza, pode levar e paga em 10 vezes. Com a nossa vida também é assim. A gente às vezes comete um erro enorme, uma falha, um desequilíbrio que a gente causa em nós mesmos ou no universo. Mas isso aí depois a gente pode ir devolvendo esse equilíbrio, se reequilibrando aos pouquinhos. A gente não vai pagar, entre aspas, isso de uma vez. A gente vai passando pelas situações conforme a gente vai querendo, conforme a gente vai podendo. O problema é que a gente não se contenta em comprar uma geladeira. A gente volta lá e faz um outro carnezinho para a máquina de lavar. Aí a gente já está pagando o carnê da geladeira, da máquina de lavar, e a gente resolve comprar um fogão. Então a gente vai indo, a gente vai pagando os carnezinhos, vai fazendo outras dívidas, e assim é a nossa evolução. O importante é que a gente está sempre pagando aquele carnezinho da melhor maneira possível. Por isso o Espiritismo fala que o sofrimento, a gente deve agradecer quando aparece uma situação mais difícil, por ser uma oportunidade de aprendizado. Não é porque o Espiritismo fala que o sofrimento é uma coisa boa. Não é porque o espírita gosta de sofrer. Não, o espírita não gosta de sofrer. O espírita é uma pessoa como qualquer outra, que gosta de coisas boas, gosta de ser feliz. Mas a gente entende ou tenta compreender através do nosso estudo que cada sofrimento que aparece é uma oportunidade que temos de pagar mais um carnezinho. Se está aparecendo uma dificuldade para mim, é porque eu já posso passar por aquela dificuldade. Eu já posso dar um pagamento a mais naquele carnê. E olha que alegria quando a gente acabar de pagar o carnê. Nossa, quitei, acabou, eu não preciso passar por isso de novo, porque eu consegui resolver isso da melhor maneira possível. É a alegria de acabar de pagar um carnê espiritual, vamos dizer assim. Por isso o Espiritismo fala que o sofrimento, repetindo, que o sofrimento é uma oportunidade, tá? Ninguém fala que o sofrimento é uma coisa, que bom que eu estou sofrendo. Não é o sofrimento pelo sofrimento, é a oportunidade de se melhorar, de evoluir realmente. É mais uma etapa vencida na nossa evolução. Cada dificuldade pela qual a gente passa e a gente supera, bem sofrendo, vamos dizer assim, gente, é uma coisa, uma etapa que a gente passa. É muito bom isso, muito bom. Por isso Jesus falou, bem-aventurados os aflitos. Não é porque são bem-aventurados porque sofrem. Não são bem-aventurados porque são coitadinhos. São bem-aventurados porque estão tendo a oportunidade de
superar alguma dificuldade, a oportunidade de pagar uma dívida com o universo, com o outro, consigo mesmo. Mas aqui eu falei que a gente não gosta de sofrer, não é? O espírita não gosta de sofrer, mas às vezes a gente não tem impressão de que tem gente que gosta de sofrer. Ou nós mesmos, em alguns períodos da nossa vida, não parece que a gente gosta de sofrer? Que a gente gosta de se fazer de vítima, de coitadinho, de injustiçado, não é? E se a gente perguntar para as pessoas que sistematicamente são assim, se elas gostariam de ser felizes, elas vão falar, gostaria sim, claro que eu gostaria. E elas estão falando a verdade, porque todo mundo gostaria de ser feliz. O problema é que a pessoa, às vezes, não vê nas dificuldades uma oportunidade de se melhorar. E ainda tem aquelas que são pessimistas, que está tudo acontecendo, tudo bem na vida da pessoa, está tudo tranquilo. Aí ela começa, ai meu Deus, está tudo muito tranquilo, aposto que está para acontecer alguma coisa ruim. Ah, tá bom demais para ser verdade. Aí vai e acontece alguma bomba, acontece alguma coisa bem ruim na vida dela, o que ela fala? Sabia que ia acontecer alguma coisa ruim, era bom demais. Então a pessoa fica esperando que aconteça uma coisa ruim, como se a gente não fosse merecedor de ter dias felizes, momentos felizes ou anos inteiros felizes. Claro que a gente é. Quer ver outra coisa que atrapalha bastante a gente acabar sofrendo de maneira... Atrapalha não, ajuda a gente a sofrer de maneira inútil e que não vai nos levar a lugar nenhum? Sabe quando a gente teve um dia bom? Teve uma manhã boa, uma tarde boa, aí chega de noite, está na hora de voltar para casa. Aí a gente vai para o ponto de ônibus e o ônibus demora. Quando o ônibus chega, ele está lotado, aí você vai lá, segurando lá no ônibus, aquelas pessoas esbarrando em você, você vai se irritando. Aí você chega em casa, a pessoa que mora com você vai perguntar, e aí, como é que foi o seu dia? Aí você fala, foi horrível. Poxa, como assim foi horrível? Sua manhã foi legal, sua tarde foi legal, deu tudo bem no seu dia, porque você teve meia hora de momentos chatos e irritantes, o seu dia todo foi ruim. Então, assim, a gente deve aprender a ser mais flexíveis, a ponderar mais as coisas. Vamos botar na balança, será que é para tudo isso? Será que eu não estou exagerando nas minhas emoções? Será que eu tinha motivo de ficar tão triste, tão magoado, tão revoltado? E isso só quem vai responder é você mesmo, porque cada um que sabe da sua dor. Por isso a gente nunca deve julgar a dor do outro. A gente nunca deve menosprezar. Nossa, a pessoa, qualquer coisinha, ela já fica toda mal. Não. Cada um sabe como cada acontecimento bate para si mesmo. Então, a gente não deve nunca julgar a dor do outro. A gente deve se cuidar das nossas dores, analisar, não é fingir que elas não existem, de jeito nenhum. É a gente, por que eu estou chateada? Por que eu estou triste? Qual foi a minha responsabilidade nisso, nessa situação que me deixou triste? É isso que a gente deve fazer, deve procurar fazer. Aprender com a tristeza, aprender com os erros. E em relação ao outro, o que a gente deve aprender é ajudar. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para minimizar o sofrimento do outro? Sem julgar, sem achar que a dor que o outro sente é maior ou menor que a minha, porque eu não tenho como saber. Cada pessoa sente individualmente o que acontece com ela. Então, a gente manter uma atitude de vítima, de injustiçado, é a gente ser ingrato com a vida. Essa vida que todo dia nos dá a oportunidade de nos melhorarmos, de sermos pessoas do bem, pessoas que fazem diferença na vida dos outros, na vida do nosso universo, do nosso planeta. Né? Valorizar a vida, lembrar que tudo é oportunidade de aprendizado. Então podemos dizer que o grande antídoto para o sofrimento é a gratidão. É sermos gratos,
gratos pelo dia de hoje, que não é à toa que se chama presente, porque é um presente de Deus, um presente da vida. Nós acordarmos todos os dias de manhã e temos o dia inteiro, 24 horas, para fazer coisas boas para nós, coisas boas para o outro. Isso é um presente. Vamos aproveitar da melhor maneira que a gente puder esse presente. E é por isso também que a gente nota muito, principalmente hoje em dia, que uma das causas do sofrimento é a gente não saber lidar com as frustrações. Por isso é tão importante a gente ensinar a criança, desde pequenininha, a saber lidar com as suas frustrações, para quando ela for um adulto e realmente passar por situações difíceis, realmente sentir a perda de um ente querido, ou passar por uma situação, qualquer situação que seja muito ruim, ela saber que aquilo é só o aqui e agora da vida dela. Aquilo não é a vida dela. Um momento ruim não é a nossa vida. Um dia ruim não é a nossa vida. Assim como um dia bom não é a nossa vida. Nossa vida é um filme de tudo que nos acontece. Então, não vamos nos fixar apenas nas coisas ruins. Vamos usá-las para melhorar. E usar as coisas boas também para melhorar. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho maravilhosa, que é: não deixe que sua felicidade dependa daquilo que não depende de você. Eu vou repetir. Não deixe que sua felicidade dependa daquilo que não dependa de você. Porque nem tudo depende da gente. Então, vamos aceitar melhor a vida como ela se nos apresenta, tentar fazer o melhor, receber um limão da vida, faz uma limonada bem gostosa, adoça esse limão com açúcar da esperança, da resignação ativa, da fé. Você vai ver como tudo vai ficar muito mais fácil. E para terminar, eu lembro que depois do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os aflitos, vem o capítulo 6, que é o Cristo Consolador. E esse capítulo começa assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus está dizendo para a gente que Ele nos aliviará. Ele vai carregar o nosso fardo conosco, não para nós, conosco. Sabe quando a gente vem com uma sacola muito pesada do mercado e vem alguém e fala: deixa eu carregar com você, deixa eu te ajudar? Jesus faz isso. Ele carrega a outra alça da sacola para a gente. É só a gente pedir, que Ele está sempre ali com a gente. Então é isso que Jesus faz. Ele nos ajuda e nos ampara, porque nunca, nenhum objetivo, como eu já disse, é que a gente seja castigado. É sempre educativo. Tudo que acontece conosco tem um objetivo educativo. E só depende de nós aproveitar ou não essas oportunidades que esse presente maravilhoso que é a vida nos dá todos os dias quando acordamos de manhã. Espero que esse estudo tenha sido útil para você, que você fique com muita paz, muita tranquilidade, boas energias e que Jesus o acompanhe. Muito obrigada.